Salve, salve, simpatia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia. Eu sou o Wender Guiducci, estou substituindo o amigo Bruno Keller, que está gozando de merecidas férias aqui na Tribuna de Minas. Tenho ao meu lado Gabriel Ferreira Borges e Ricardo Miranda. Ricardo Miranda, secretário de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, não está aqui hoje para poder falar da Prefeitura de Juiz de Fora, mas para poder falar do seu time, seu clube de coração, o Cruzeiro. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Wender. Obrigado, Gabriel. Foi um dia bom para te convidar? Pelo menos foi essa semana ainda, né? Semana que vem eu acho que pode ser pior. Pode ser ou pode não ser. A gente tem a última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. A última rodada do Campeonato Brasileiro, todos os jogos no domingo às 4 horas da tarde. Quer dizer, vai ser aquele tal de piscar bolinha na televisão, que tudo que acontecer reflete em outro jogo. A gente podia dar uma passada, Gabriel, em todos os confrontos pra gente? Quais são os jogos desse final de semana? Corinthians e Fluminense, o Fluminense brigando por uma vaga na Sul-Americana, Corinthians já classificado para pré-Libertadores da América. No máximo briga com o Internacional pela sétima e oitava colocação. Isso, exatamente. Santos e Flamengo, Santos ainda brigando pelo vice-campeonato brasileiro, Flamengo já descansado aí, já pensando no Mundial de Clubes. Goiás e Grêmio, é um jogo que o Grêmio ainda lutando para manter o quarto lugar, o Goiás já sem nenhuma pretensão do Campeonato Brasileiro, se mantém na primeira divisão. Vasco da Gama e Chapecoense, Avaí e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense brigando pela quarta colocação junto com o Grêmio, CSA e São Paulo já exorcizou seus fantasmas, vai direto para a Libertadores. Mais ou menos exorcizou, porque manteve o Fernando Diniz para o ano que vem. Aí os fantasmas estão no porão. Esse é um tema à parte, Internacional e Atlético Mineiro, jogo também sem nenhuma pretensão. O jogo mais desinteressante de toda a rodada, eu acho que é esse daí. Tem Fortaleza e Bahia também. O jogo também que não está valendo muita coisa. Vale muita coisa. Botafogo e Ceará. Esse vale muito. Esse vale muito. O Ceará com um empate, ele se mantém na primeira divisão. E o Botafogo luta pela vaga da Sul-Americana. Também, a gente fala que luta por vaga, mas também os clubes lutam por dinheiro, né? Quanto melhores colocados, mais vão receber de cota de TV. E por fim, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Cruzeiro precisando de uma vitória e torcendo por uma derrota do Ceará contra o Botafogo lá no estádio Newton dos Santos. Antes da gente chegar então nessa parte que é a mais interessante, que é o Z4, vamos segurar aqui a audiência do nosso amigo internauta. Vamos falar lá de cima primeiro. No G8 muda praticamente nada. A gente tem essa disputa ali entre Cruzeiro e Internacional para ser sétimo e oitavo colocado, quer dizer, vale muito pouco, sei lá, 800 mil reais para cada um a mais ali de premiação do Campeonato Brasileiro no final, ou a ficar mais bem colocado e tal. Tem uma disputa um pouco mais interessante entre Santos e Palmeiras lá em cima, dá 1.600.000 de premiação a mais. Olha aqui, Flamengo como campeão já ganhou 33 milhões de reais, o vice ganha 31,3 milhões de reais e o terceiro colocado 29,7 milhões de reais. Mas também tem uma questão que pode ser emblemática, né, de terminar em primeiro e em segundo para Santos, que tem um investimento muito mais modesto do que o Palmeiras, e o Santos ter sido comandado o campeonato inteiro por um técnico estrangeiro, que é uma coisa que está muito em voga de se falar por conta da campanha do Flamengo com o Jorge Jesus e por conta também da campanha muito estável do Santos com o Sampaoli. Você acha que esse jogo Santos e Flamengo vale alguma coisa para esses dois times? O Jorge Jesus falou na entrevista coletiva de quinta-feira que já ia usar esse jogo de olho no Al Hilal. Ele não fala de Liverpool, de olho no Al Hilal, quer treinar. Quer dizer, não seria a hora de tirar os jogadores, poupar para, enfim, treinar depois? E o Santos tem essa questão aí que é de ficar na frente do Palmeiras. O que você acha, Ricardo? Vale alguma coisa para o Santos? Vale pouco. Eu acho que o Flamengo é favorito, está jogando de uma forma com autoestima tão elevada, tudo dá certo. Eu acho que o Santos tentar rivalizar, fazer alguma coisa assim, pode meter o pé pelas mãos. E o São Paulo também tá muito fora do Santos já, né? Então, esse processo já foi iniciado, não sei se prematuramente, mas dificilmente vai ter um resultado diferente do que uma vitória do Flamengo. E o Santos sabe que não vai ficar com o São Paulo já. Parece que ele está até negociando com o Palmeiras, né? O outro, tem isso, pode ir para o Palmeiras, que é esse rival direto aí. Não vamos comentar o jogo do Palmeiras agora, porque a gente vai deixar ele para o final. Você acha que jogam por alguma coisa, Santos e Flamengo?
Eu acho que o mais importante, de fato, vai ser a questão do dinheiro, porque o Santos está numa situação financeira delicadíssima, né? Tanto é que é um dos motivos pelos quais nem Paulo Autuori nem São Paulo permanecerão para 2020. Então eu acho que qualquer dinheiro a mais, qualquer milhão a mais vai ser de fundamental importância para o planejamento do Santos para o ano que vem. Aí já tem especulações, o São Paulo, como o Ricardo falou, assim, 99% de chances de não ficar no Santos, é muito complicado que fique. Já davam, na imprensa argentina se fala muito, por conta do interesse do Rasca, se fala muito que o Palmeiras nessa semana surgiu forte na briga, que é a informação que a gente também tem aqui da imprensa nacional. Então, assim, E tem poder de bala, né? E tem poder de bala para montar um time que o São Paulo vai querer, para rivalizar, logicamente, com o Flamengo do Jorge Jesus, caso o Jorge Jesus também permaneça, que é uma outra incógnita também. Então, assim, eu acho que o jogo vai ser resumido para essa questão financeira. Eu creio que vai ser um ótimo jogo de assistir, tem tudo para ser isso, assim como foi no primeiro turno, quando foi aquela vitória apertada do Flamengo por 1-0, aquele lindo gol do Gabriel. Tava no campo nesse jogo. Deu sorte pro sorte. Bruno. Só que vai ser um jogo muito bonito de assistir, só que eu acho que de interesse mesmo para o Santos é o segundo lugar por conta exclusivamente do dinheiro. A gente fala assim, perto de 33 milhões, né? 1,5 milhão é uma grana, né? É uma grana. É uma parcela significativa, eu não sei quanto que é a folha salarial do Santos mensal, mas é uma parcela significativa. Depois do G8 ali, a briga pela Sul-Americana também tem um confronto bastante interessante, né? O Corinthians joga contra o Fluminense, o Corinthians realmente não joga por praticamente nada, disputa a posição de 7º e 8º lugar com o Internacional. Joga em casa contra o Fluminense. O Fluminense, sim, o Fluminense não tem, nem com empate, você pode dar uma olhada na pontuação para mim, Gabriel? Nem com empate garantido a participação na Sul-Americana ano que vem. Sul-Americana ano que vem é dinheiro em caixa, possibilidade de título, possibilidade de Libertadores em 2021. Quer dizer, para o Fluminense esse jogo é importante. O Fluminense pode ganhar do Corinthians? Pode. Eu acho que por questões que não vem ao caso agora, mas eu acompanhei bem a parte de baixo da tabela nas últimas rodadas. Eu acho que da turma lá de baixo que estava tentando permanecer na Série A, eu acho que o time que mais desenvolveu foi o Fluminense. Criou padrão de jogo, cresceu muito e vem... Por outro lado, o Corinthians também nas últimas rodadas deu uma melhorada, mas eu acho estável. Eu acho o Fluminense mais preparado para ganhar do Corinthians se tratando desse jogo. E para ele é muita coisa. Para o Fluminense estar disputando a Sul-Americana dentro da questão financeira do Fluminense, dentro do que o time pensa para o Brasileirão, para ter essa forma, eu acho que para ele é um jogo importante. Não é pouca coisa não, é muita coisa. O Fluminense está na 14ª colocação, Del. São 43 pontos, é o último time da zona de classificados para a Sul-Americana. Aliás, aqui o Campeonato Brasileiro acabou virando uma bagunça, né? Porque se por exemplo, assim, se o Atlético Mineiro ou o Corinthians tivessem sido campeões da Sul-Americana, apenas um time do Campeonato Brasileiro, que não nesse momento seria o Ceará, não iria para competição internacional nenhuma. Isso é a campanha o Flamengo campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. E eles lá em cima abriram, tanto é que o São Paulo só está indo diretamente por conta dessas vagas abertas. Corinthians empatou 14 partidas no Campeonato Brasileiro. É o segundo time que mais empatou. Seu técnico não era Abel Braga. Logo, qual o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro. 15 empates. E mesmo com 14 empates, empatar no Brasileiro é muito ruim. É muito ruim. A prova é o Cruzeiro. O time vai para a Libertadores. 8 vagas na Libertadores. Vai ter muito time brasileiro. O que dificulta muito a vida de todo mundo no Libertadores ano que vem. Pegar time brasileiro no Libertadores é osso. E atrás do Fluminense é o Botafogo, que briga também por essa vaga, 15º colocado com 42 pontos, somente um ponto atrás do Fluminense. Ou seja, o empate não ajuda o Fluminense. Não garante a vaga. Não garante, porque o Botafogo tem essa partida contra o Ceará. Aí a gente vai para o Z4, né? Z4 a gente tem o Ceará, hoje fora da zona de rebaixamento, 1 ponto à frente do Cruzeiro. 2 pontos. 2 pontos à frente do Cruzeiro, porque ele pode escapar com o empate porque tem vitória a mais. Mesmo se o Cruzeiro vencer o seu jogo, que é contra o Palmeiras. Eu fiz aqui a situação do Cruzeiro hoje, ela não é exclusivamente esportiva.
A gente vem desde janeiro com uma série de problemas extracampo que acabaram no segundo semestre refletindo em campo também, que levaram. Então eu fiz mais ou menos um mapa, né, disso que aconteceu. Né? Tem a venda do Arrascaeta em janeiro, e a venda do Arrascaeta é jogada no balanço do ano anterior para poder tentar burlar o Profut, quer dizer, tem uma confusão ali, depois daquele bate-boca do Itair e tal, não sei o que, 55 milhões, em torno de 55 milhões a venda do Arrascaeta para o Flamengo e a coisa jogada lá atrás. Em maio, estoura uma investigação por suspeita de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, isso em maio. Começa o caldeirão cruzeirense vai entrando em ebulição no meio do ano. Em julho, a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na casa do presidente Wagner Pires de Sá, na casa do Itair Machado, que até então era responsável pelo departamento de futebol. Né? Agosto, com os resultados ruins em campo, cai Mano Menezes, Cruzeiro contrata o Rogério Ceni. Rogério Ceni fica um mês no Cruzeiro, é demitido, uma confusão de vestiário, parecendo que Thiago Neves era o cara que mandava dentro do vestiário, bate boca pela imprensa do Edilson com o Rogério Ceni, o Dedé também e tal. Demitido, trazem Abel Braga, empata, demitem Abel Braga em novembro, chega Adilson Batista. Antes disso, em outubro, o Itair Machado é demitido, e o Zezé Perrella volta ao comando do futebol em um grande acordo interno, assume praticamente a presidência do Cruzeiro, assume o departamento de futebol, e a gente tem o Cruzeiro hoje nessa situação, em condições de escapar, a depender de uma vitória, precisa vencer de qualquer maneira o Palmeiras, que, como nós dissemos no começo da transmissão, joga por muito pouco, mas para poder ficar na frente do Santos, joga em casa, né? O jogo é no Mineirão. Enquanto o Botafogo joga contra o Ceará, quer dizer, o Ceará joga contra o Botafogo dentro do Engenhão. Não é exagero de minha parte, amigo Gabriel, dizer que o Cruzeiro tem chance de escapar. Apesar de que o desempenho em campo não nos leve a acreditar nisso. Mas é matematicamente possível. E, apesar da goleada de 5-1 em cima do Goiás, na quinta-feira, do Palmeiras, o time do Palmeiras também não é um time lá muito confiável. O que a gente pode esperar desse final de semana? Além de bolinha piscando e coração batendo muito. Eu acho difícil. O Cruzeiro não consegue marcar, né, gols. Isso ele desencantar tudo na última rodada é uma aposta muito otimista, principalmente contra o Palmeiras. O Palmeiras é um time organizado. Então eu não vejo muitas chances já há algum tempo. Eu acho que a tabela era muito favorável ao Cruzeiro. O Cruzeiro ele teve 2 jogos em casa que era muito tranquilo, em tese, que era o Avaí e o CSA. Ele conseguiu, desses 2 jogos, fazer 1 ponto. Então, assim, ontem parece que o Dudu do Palmeiras, que foi das categorias de base do Cruzeiro, falou, você vai rebaixar o Cruzeiro. Eu falei, não, o Cruzeiro está se rebaixando. É muito isso, não tem. Agora, é interessante, o Cruzeiro é fenômeno, né? Porque quando um dos grandes cai, isso aconteceu com o Corinthians, com o Grêmio, com o Inter, o elenco era ruim, era fraco e era barato, não era coisa. O Cruzeiro vai ser o primeiro grande time, se caso se confirmar essa queda no domingo, é o primeiro grande time no Brasil que cai com um elenco caro. A folha de pagamento do Cruzeiro é muito caro. Se você pegar com o Flamengo, posição por posição, o valor de salário, nós vamos estar equivalendo. É a primeira vez que um grande time vai cair com um elenco muito caro, uma folha de pagamento muito cara. E eu acho assim, não é uma coisa, eu acho que teve essas denúncias, mas o Cruzeiro, ele vem os últimos anos,
O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil em seguida, mas assim, é muito empate, aquele sistema do monobol, e aí vai, e é Copa do Brasil, que é Copa, é o sistema mata-mata de Copa, que boleiro adora isso, um e o elenco... Um pouco moroso, o Cruzeiro, e o time foi ficando velho, foi ficando bom em mata-mata, empatar e velho, fala, preciso desse perfil de jogador, porque ele aguenta pressão, e aí foi juntando jogador velho, caro. A folha foi... E a premiação da Copa do Brasil, esse bicampeonato, enganou muito as finanças do Cruzeiro. E faltava um pouco de percepção de futebol, assim. Eu acho que o povo que está lá, assim, não enxergava as coisas, assim. Eles subestimaram o papel que o Rascaeta tinha no time. Hoje você vê o Cruzeiro bem postado em campo. O primeiro tempo de ontem e o segundo tempo contra o CSA... o Cruzeiro ficou bem, estava bem postado, mas não tem um jogador que consegue dar 2 dribles, 1 drible e descontrola a marcação, e aí enfia uma bola, faz assim. Aí agora eles estão descobrindo que o Arrascaeta fazia esse papel e fazia bem, que ninguém mais faz. O Thiago Neves não faz, ele não tem regularidade, ele não tem pique, ele não tem velocidade, parece que não tem vontade também. Então assim, faltou. Ficou marcado como um jogador que decidia, né? Que era importante nas decisões e tal, mas... E aí o Cruzeiro, quando eu acredito, assim, não dá para você falar do que não aconteceu, mas eu acho assim, o Rogério Ceni conseguiria manter o Cruzeiro tranquilamente, porque o Rogério Ceni ia sentar o Rogério, o que era para ter sido feito, o que o Adilson fez em 3 jogos, que não vai dar. E ontem o Adilson inventou de colocar o Orejuela mais à frente e voltou com o Edilson. Ele viu o problema que deu, o Edilson batendo boca com o Henrique dentro de campo, com outros jogadores, saindo, fazendo comentário, que é a linha do Thiago Neves. Eles criaram um domínio dentro do Cruzeiro, uma coisa muito grande. E eu acredito que o Rogério Ceni ia parar. Então, assim, até no meio do limite, o Cruzeiro errou nas decisões, errou. Não que não era para vender o Arrascaeta. Eu acho que é uma coisa, o jogador quer sair do time, a proposta era condizente com o que se pratica no futebol, não tinha problema nenhum. Mas daí acreditar nisso, que nós vamos vender, vamos continuar no mesmo padrão, vamos substituir com o Rodriguinho, que a gente já sabia que é um jogador que vinha de uma sequência de lesão, tinha feito uma temporada muito boa, depois disso é lesão, bobagem. Então assim, são erros muito primitivos de gente que mexe com futebol há muito tempo. Então assim, por que se errar tanto? É tão fácil errar, é tão fácil acertar, tá errando tanto. Aí você começa a ver, são erros que justificam dinheiro, negócios, contratações, mais negócios, antecipação, essas jogadas financeiras para você pagar o time, você vai fazer um negócio financeiro, quem faz aquilo tem luva, então assim, é muita coisa, hein? Eu já cheguei no ponto que eu tô achando que o Cruzeiro não chega a ser um mau negócio. Você passou daquela fase da indignação, vem a aceitação e depois você começa a ver o lado positivo. Assim, pelo menos essa folha absurda, eu duvido que todo mundo que tem contrato ali, se o Cruzeiro descer, vai querer continuar no Cruzeiro na 2ª divisão. Então as decisões vão ser boas. Eu acho que não tem muito para onde correr, não, muito difícil. O Cruzeiro chegou nessa situação. O elenco do Cruzeiro, no início do campeonato, era um elenco que, num pior das hipóteses, ia disputar a Libertadores de 2020. Todo mundo, unânime. Começava a temporada se falando, quais são os times que vão disputar lá em cima. Né? O Cruzeiro estava entre eles. Estava entre eles, com absoluta certeza. Então, assim, o Cruzeiro procurou, e assim, com todo respeito a vários clubes no futebol, para conseguir essa façanha do Cruzeiro no atual campeonato, olha só, o que o Cruzeiro fez? 15 empates. Você coloca assim, 15 empates significa assim, 5 vitórias, 10 derrotas. É muito mais negócio você ter 5 vitórias do que 15 empates. Entendeu? E a gente está falando de não vencer. E a gente está falando, e a gente está aqui falando que se ganhar um último jogo e o Botafogo ganhar, que é extremamente possível o Botafogo ganhar no Rio de Janeiro, estando disputando uma vaga na Sul-Americana, o jogo é muito importante, muito possível. Aí o Cruzeiro favorito, ganha, aí o Cruzeiro Botafogo é favorito. depois disso tudo, desse estrago, de tudo isso, aí o Cruzeiro ganha do Palmeiras.
o Botafogo ganha, aí o Cruzeiro se safa. Assim, aí você vê o nível do campeonato, depois de 15 empates, depois de 4 técnicos, depois disso tudo ainda tem. Então, assim, se o Cruzeiro cair, ele vai fazer uma façanha única no futebol brasileiro, dado o elenco que ele tem, a folha de pagamento que ele tem e o histórico de competições que ele foi muito exitoso muito recentemente. Isso é para se estudar. 2 Copas do Brasil seguidas. Só sobre essa questão da dificuldade do Cruzeiro em fazer gol, o Cruzeiro é o segundo time do Campeonato Brasileiro com menos vitórias. Está empatado com a Chapecoense. São 7 vitórias. Somente o Avaí tem menos vitórias que Cruzeiro e Chapecoense. São 3 vitórias só no Campeonato do Avaí. Então dá muito a medida do que é o Cruzeiro no ano de 2019. Também me chama muita atenção uma coisa no Cruzeiro, é como jogadores que de certa forma entraram na história do clube, mas pouco representam o Cruzeiro, pouco entendem o que é a instituição Cruzeiro, pouco desenvolveram empatia com o torcedor, eles tiveram um domínio do vestiário. São casos especificamente de Thiago Neves e Edilson. Não tem como você pegar 2 bodes expiatórios para essa situação toda caótica que você desenha há muito tempo. Só que isso me chama muita atenção, porque o Cruzeiro tem no elenco, por exemplo, o Fábio, que é o cara com o maior número de partidas pelo Cruzeiro, né, da história. Tem o Dedé, que já vem desde lá atrás. Tem uma identificação grande com o clube e deve ter, eu imagino, uma gratidão muito grande pelo clube também, claro, pelo tempo que se esperou para se recuperar de uma lesão muito séria e tal. Eu vi isso, inclusive, quando o Flamengo tenta tirar o Dedé de lá, o Dedé fez força para ficar, por gratidão também. Além do Henrique. Então, sim, são 2 jogadores, no caso do Edilson e do Thiago Neves, que chegaram recentemente ao clube, ganharam a Copa do Brasil, só que é como se eles, por ganhar a Copa do Brasil, já se sentissem que eles tinham, em questão de hierarquia dentro do vestiário, dentro do clube, é como se eles já tivessem uma posição confortável para eles. Quando não. O Cruzeiro ele foi bicampeão da Copa do Brasil, mas muito do que se cobrava, principalmente depois do bicampeonato, era assim, agora o Cruzeiro ele tem que voltar os olhos ou para o Brasileirão, que ele tem condições de disputar, tanto é que no começo desse ano o Cruzeiro era considerado um dos clubes favoritos para ser campeão do Campeonato Brasileiro, e também para a Libertadores, também que era um grande desejo do clube. Chegou à final em 2008, não foi campeão, então queria voltar à final para ser campeão. Então assim, eles entraram numa zona de conforto ali que assim, que comparado à postura de outros jogadores com mais história no Cruzeiro, que compartilham o vestiário com eles, que eu acho que é uma postura assim, abjeta é uma palavra muito forte, mas é uma postura que é uma postura até alienada, sabe? É uma coisa também que... Mas demonstra também falta de comando. Comando, completo. Esse presidente do Cruzeiro, a eleição dele foi uma coisa estranha. Ele era de um grupo... Na hora que ele foi eleito, ele compôs o governo dele com um outro grupo que perdeu e não com o grupo que ajudou ele a ganhar. Aí depois ele fez uma fusão. Aí o Zezé Perrella virou o presidente do Conselho Deliberativo quando ninguém queria, todo mundo estava votando contra o Zezé. E agora o Zezé volta como salvador. E aí é uma confusão política que deu. Mas é aquela história, a coisa não estava boa, mas estava dando certo. Então ficou tipo um oba-oba. O Cruzeiro funcionou no oba-oba. E aí é o fatídico no futebol. Se aquela bendita bola do Chile que bateu na trave do Brasil na oitava de final, nas quartas de final, ela tivesse entrado, nós não tínhamos tomado 7-1, a nossa vida era outra, a política no Brasil era outra, eu acredito que tudo é o fatídico. Então assim, o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, eu acredito que uma merecidamente, a outra foi um negócio arrastado, com 5 empates, e empate, aquele negócio assim, aí você achou que era isso. E aí, na hora que a realidade bateu, ela bateu de uma forma muito grande, um estrago muito grande. Uma coisa é você cair já com o time ao longo do campeonato, frágil, por conta de reposição de peças, jogador machucado, você não conseguiu ir no mercado, coisa que assim, isso aconteceu com o Atlético Mineiro, por exemplo, mas igual o Cruzeiro está caindo com um elenco milionário. Tem jogador no Cruzeiro que ganha mais de R$1 milhão por mês, mais do que o Gabigol, pô. O saldo final de toda esta epopeia de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, nós saberemos no domingo, às 6 horas da tarde, quando termina esta derradeira rodada do Brasileirão 2019. A gente tem na Tribuna de Minas uma matéria especial nesse domingo, dando um panorama geral das possibilidades dessa última rodada, todos os jogos detalhados dos clubes que mais interessam.
e vocês podem conferir nas bancas e também no site da Tribuna de Minas. Gabriel, valeu pelo papo. Ricardo Miranda, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, pela hombridade de ter comparecido aqui hoje, às vésperas desse grande drama. Uma última pergunta. Rodriguinho é melhor que a Arrascaeta? De repente foi algum dia, gente, mas daqui pra frente... Tá respondido. Valeu, Ricardo, obrigado por ter vindo. Vocês fiquem com a gente, na semana que vem a gente está de volta para mais um Mesa Quadrada e vamos fazer esse rescaldo final do Campeonato Brasileiro e projetar o Mundial do Flamengo.